Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo aquela faxina, andando de metrô, ajeitando as fichas de campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 159 do podcast Áreas Contaminadas. É o 24º episódio da 4ª temporada, nesse ano de 2023. O podcast é editado cuidadosamente por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas nossas queridas e pelos nossos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Essas são pessoas que nos ajudam muito, nos deixam muito felizes com a consideração que têm conosco e principalmente que estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC. E falando nos apoiadores, quem também quiser e quem também puder se juntar a eles e contribuir financeiramente conosco, é muito simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Contamos também com muita alegria com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Os nossos patrocinadores cumprem um papel muito importante de permitir que nós continuemos construindo essa caminhada juntos, além de nos honrar muito, em unir o nome deles ao nosso. Anuncio que estão abertas as inscrições para 2 cursos da parceria Senac e AESAS. Um deles é sobre gestão de dados no GAC. É online ao vivo de 24 horas, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia, a partir de 7 de agosto, com a coordenação do meu grande amigo professor Rodrigo Cunha. O outro será também online ao vivo, das 8 ao meio-dia, mas às terças e quintas, a partir do dia 8 de agosto, coordenado por mim, e será um curso sobre GenApple. São 2 cursos importantes para todo o mercado. Quem puder, quem quiser, quem tiver interesse, entre no site da AESAS, aesas.com.br/eventos. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio daqueles mais curtos, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Nós pensamos aqui nos estúdios ECD que esse tipo de episódio mais curto e direto ao ponto, técnico, é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que nós discutimos lá no Senac, na BNT, nas reuniões da AESAS. Outras pessoas discutem em outros fóruns, mas nem todos têm acesso fácil, porque não podem estar nesses centros de discussão. Então a ideia aqui está sendo intercalar entrevistas com esses episódios técnicos. Gostaria que vocês sugerissem temas, abordagens, textos para a gente falar aqui nesses episódios. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre 2 perguntas que as pessoas têm me feito com bastante constância ultimamente. As 2 têm a ver com o poço de monitoramento. Uma delas é como devemos descomissionar um poço que esteja mal colocado, mal dimensionado, mal instalado. Particularmente aqueles com seção filtrante muito longa, que pega e interconecta várias unidades hidroestratigráficas. Basta enchê-lo com cimento e bentonita? Certamente não, E a segunda pergunta que também nos fazem sempre é como, onde e por que instalar poços multirrevestidos, também chamado no mercado de double casing ou dual casing. É verdade que para impedir a migração de contaminantes para estratos inferiores devemos usar esses poços? Parte das respostas já demos em um vídeo no nosso canal do YouTube, outra parte nos episódios 99 e 152 aqui do podcast.
Aliás, recomendo que vocês ouçam esses episódios se quiserem respostas mais completas para o que vamos tratar aqui. Eu vou falar um pouco aqui, mas você pode recorrer aos episódios 99 e 152 também. Bom, vamos começar pela segunda pergunta. Poços multirevestidos, também chamado de double casing ou dual casing. Aliás, por favor, não confunda dual case com dual tube. Dual tube é uma modalidade de amostragem de solo por gravação contínua. Então, dual tube é um direct push que coleta amostras de solo. E dual casing, double casing, poço multirevestido, são poços que são instalados por dentro de um revestimento que foi colocado ali previamente com o intuito de isolar camadas superiores daquela que você quer captar a água para o seu poço de monitoramento. Bom, começando lá dos primórdios das sondagens para outras finalidades, podemos falar sobre a sondagem para mineração, geotecnia e para instalação de poços tubulares profundos, que são chamados por aí de modo conceitualmente equivocado, de poços artesianos. Não são poços artesianos, nem sempre são artesianos, mas são poços tubulares profundos. Na mineração e na geotecnia, o pessoal tem como objetivo fazer ensaios ou coletar amostras de rocha em profundidades maiores, mais profundas, sem que a parte superior, ou o que chamamos de solo, entre aspas, solo, atrapalhe o trabalho, atrapalhe o ensaio. Como solo, eles consideram solo mesmo, que é formado ali naquele local, como uma alteração de rocha. Também consideram solo sedimentos transportados, consideram como solo a rocha alterada. E nada disso importa para a mineração, para a geotecnia. Eles querem coletar amostras ou fazer ensaios na rocha sã, e aí no que eles chamam de rocha de verdade. Para fazer isso, eles precisam revestir o que não interessa a eles. Então, em geral, eles usam revestimentos de aço para revestir o furo na parte superior, no solo, e fazer o trabalho na parte mais profunda, na rocha. E ao final do ensaio ou da coleta de amostras, eles retiram esses revestimentos, ou pelo menos tentam retirar, para usar em novas perfurações, já que eles não têm a preocupação ambiental, de selar os furos, de contaminação cruzada, esse tipo de coisa, porque não é o interesse deles, Normalmente eles fazem isso em áreas não contaminadas. Seja como for, esse tipo de trabalho envolve o uso de revestimentos móveis de aço, com diâmetro apropriado para a ferramenta de perfuração. Em geral, as ferramentas de coleta de testemunho na rocha para geotecnia ou para mineração são entre o BQ e o NQ, entre 2 e 3 polegadas. E o revestimento tem um diâmetro parecido, um pouquinho maior, também entre 2 e 3 polegadas, chamados revestimento BW ou revestimento NW, no jargão da mineração, da geotecnia. E eu repito que após a perfuração, o revestimento é recuperado para outros usos, por isso eu estou chamando de revestimento móvel. Já na instalação de poços tubulares, os diâmetros de perfuração são maiores, tipicamente entre 4 e 6 polegadas na rocha, de modo que o revestimento na parte que não serve, no solo, é feita com tubulação de aço galvanizado que fica lá, perdido, fica lá, é deixado lá, não é retirado. A ideia global nos poços tubulares profundos é revestir até a rocha, mas, claro, isso é algo difícil de fazer com os diâmetros grandes. O solo é relativamente fácil com essas máquinas, porque elas usam fluidos com alta pressão para retirar o material e avançar com o revestimento de aço. Mas quando chega na rocha alterada já é mais difícil, e muitas vezes isso está bom para o perfurador de poço. Ele fala, não, tá bom aqui na rocha alterada mesmo e vamos que vamos. E por que se faz esse revestimento na camada de solo, ou como eles chamam, no aquífero poroso? Para não pegar água de baixa qualidade que está nesse aquífero raso, aquífero livre, freático, poroso, ou seja, na água que está ligada aos poros do solo. E essa má qualidade da água do poroso tem relação com as áreas contaminadas em ambientes urbanos, mas não só com as nossas áreas contaminadas, que a gente estuda, mas a principal preocupação deles é com esgoto e com outros efluentes. Então a ideia deles, do perfurador de poço tubular, é basicamente isolar essa camada de solo para que o poço capte água somente dos aquíferos que estão na rocha, ou nas rochas sedimentares, ou nos aquíferos fraturados. Em linhas gerais, essa água tem maior qualidade, que se transforma em ganhos econômicos, pois dispensam maiores tratamentos para o uso. A água subterrânea do freático normalmente precisa de muito tratamento, encarecendo aí o processo. Sem falar nas preocupações ambientais, mas para a indústria da água subterrânea, para os perfuradores de poço e para os pagadores dos poços, isso fica em segundo plano. A ideia é realmente extrair água, o quanto mais melhor, e se possível de boa qualidade. E aí a vontade de extrair água a qualquer custo, inclusive, leva muitos perfuradores de poços tubulares a não revestir direito essa camada de solo para economizar no revestimento, não no material do revestimento em si, mas na mão de obra e no tempo gasto para fazer isso. E principalmente também para garantir mais água no poço, pois quanto menos revestimento, mais água vai entrar no poço.
E aí vocês devem imaginar que uma perfuração desse tipo é uma forte candidata a promover uma contaminação cruzada, né? Sondagens profundas para mineração, ou geotecnia, ou poços tubulares profundos são potenciais fontes de contaminação para aquíferos mais profundos, os fraturados em especial, né? Por conta justamente de falhas no revestimento. Mas aí nos poços tubulares, esse revestimento é instalado na perfuração, né? Durante a perfuração, às vezes ele vai descendo por fora da ferramenta de perfuração, às vezes por dentro da ferramenta de perfuração, até que chega no material duro, né? na rocha alterada, por exemplo. Nesse momento, a empresa de perfuração muitas vezes retira as hastes de sondagem e a broca de arraste, que serve para mover o solo e jogá-lo no material de subida, né? no fluido de subida. Tudo isso enquanto o revestimento fica justamente revestindo ali o furo, né? Então, quando chega no ponto, o revestimento chega no ponto, que foi tirado, o solo foi tirado com broca de arraste com fluido de perfuração, ou ar ou lama, o revestimento está lá, eles aplicam cimento por dentro do revestimento, injetado com bomba, de modo que essa cauda também ocupe o espaço entre a parede do furo e o revestimento. Então fica tudo com cimento, dentro, fora, bem colocado ali, para que não haja migração de água de cima para baixo. Essa é a ideia. Essa irregularidade do espaço anelar, né, entre a parede da perfuração e o revestimento metálico poderia fazer com que a água de cima descesse, né? Então a cimentação tem que ser muito bem feita, muito bem cuidadosa, com bomba que é para dar um pouco de pressão e acabar entrando cimento nos poros do solo. E após a cura do cimento, né, demora aí, 24, 48 horas, às vezes uma semana, depende de quanto cimento tem e da condição, né? Depois da cura do cimento, ocorre a perfuração principal, que é no meio desse revestimento, né, com lama de perfuração ou com ar comprimido, com hastes de diâmetro final, né, do final do poço que ele vai instalar. E essas hastes de diâmetro final têm entre 3 e 6 polegadas, mas normalmente é utilizado 4 polegadas, tá? Um diâmetro H. E normalmente é usado também um martelo de fundo para ir destruindo tanto o cimento do revestimento e especialmente a rocha, né, que você quer perfurar para instalar o poço. Essa destruição da rocha e encaminhamento das partículas para a superfície é feita, novamente, pelo fluido pressurizado, normalmente ar comprimido, mas também pode ser lama de perfuração. O poço é instalado com tubo revestimento na parte que não quer que a água entre, né, e com tubo filtro, ou mesmo sem tubo, com furo aberto, na rocha sã, né, por onde você quer que entre a água. Muitas vezes a instalação dos poços tubulares ocorre com várias seções filtrantes ou com vários furos abertos de dezenas ou até centenas de metros. E com certeza interconectando camadas, ou nesse caso aí, conectando fraturas diferentes, porque no poço tubular, quanto mais água, melhor. Enfim, nós pegamos a ideia dessas outras ciências, mas como vocês sabem muito bem, o GAC é bem diferente, é muito mais detalhado, e as coisas que parecem ser iguais, para nós são muito diferentes. Para nós não tem sentido nenhum dizermos a camada de aluvião ou camada de solo residual como se fosse tudo a mesma coisa. Mas para eles é isso, né? É tudo a mesma coisa, isso não interessa para eles. Então, lá no início do GAC, ainda esse ruído de fundo das outras ciências ainda ressoava nos nossos trabalhos. E não são poucos os casos em que a gente lê, né, relatórios antigos dizendo que na área tem 3 aquíferos: o freático ou raso, formado por depósitos aluvionares, o intermediário, formado por solo de alteração ou saprólito, e o profundo, que seria a rocha, o aquífero fraturado. Mas em cada um desses tem um universo inteiro, mas isso aí vocês já sabem, né? Então a gente pegou emprestado esse conhecimento e trouxe para cá, mas muitas coisas a gente tem que pensar melhor para copiar, né, o que esses caras fizeram na prática deles, né, na escala de trabalho deles. Bom, mas vamos imaginar que a gente precisa instalar um poço multirevestido ou dual casing ou double casing, e já vamos discutir as condições em que isso é necessário. Mas primeiro vamos tratar aqui do que fazer, né? Como é que a gente faz isso? Como fazer? Se o poço é multirevestido, pressupomos que será numa profundidade razoável e será um poço afogado, com uma coluna de água expressiva. Além disso, a gente imagina que você já tem um modelo conceitual muito bem definido, já tem as unidades hidroestratigráficas identificadas e delimitadas e sabe exatamente onde você quer instalar o poço, certo? Aliás, se você não tem isso, como dizem os jogos, né, volte 5 casas. Você não pode instalar esse poço double case multirevestido de modo algum se você não tem esse modelo muito bem definido. Se você não souber exatamente como é o meio, nem comece a tentar instalar um poço assim profundo, muito menos um poço multirevestido. Bom, quem já instalou ou tentou instalar um poço profundo, né, nessas condições, aí, um poço
de monitoramento que seja mais profundo, nessa condição que eu acabei de citar, sabem muito bem das dificuldades. Quem nunca instalou pode imaginar, mas eu vou falar aqui delas. A primeira grande dificuldade é a gente chegar na profundidade desejada, é fazer a perfuração. Esse tipo de condição exige muito torque da máquina, então não é fácil fazer perfuração com trados ocos, né? Trados ocos são Hollow Steinauer, esses trados ocos de 4 polegadas de diâmetro interno e o diâmetro externo entre 7 e 8 polegadas. Bom, superada essa dificuldade, nessa condição, provavelmente no fundo dos trados ocos você vai estar usando um tampão de nylon ou tampão de madeira. E nessa situação eu recomendo fortemente que use tampão de nylon, porque o de madeira costuma dar problema com uma certa frequência e num poço com uma grande coluna de água esse problema vai se potencializar. Bom, enfim, o problema nesse caso passa a ser o tampão. Como você vai romper esse tampão? Mais do que isso, como romper o tampão sem que suba um monte de material, solo, sedimento, lama, água, tudo, por dentro dos trados ocos assim que você romper o tampão. É difícil romper o tampão para fora do trado oco, sendo que houve uma pressão muito grande no sentido do tampão entrar nas hollows. Essa pressão é feita pelo próprio solo e pela coluna de água. Então é preciso levantar o conjunto de hollows e bater forte no tampão para ele sair. E, tendo o tampão como segundo problema, isso nos leva ao terceiro problema. Quando o tampão rompe, a tendência é que a pressão externa, já que você está com uma coluna de água grande, né? A pressão externa da água seja muito maior que a interna e vai encher o trado de material de lama, normalmente areia, porque você vai ter escolhido uma camada de areia para instalar esse poço, né? Lama, areia, sedimento, água tal, portanto dificultando até impossibilitando a colocação dos tubos filtros e tubo revestimento. Entra tanta coisa dentro dos rolos que você não consegue pôr os tubos. Se você conseguir colocar os tubos, a quantidade de água que tem dentro, o tubo quer boiar, né? Ele quer escapar, quer voar para fora dos seus rolos. Bom, esse é um obstáculo difícil de superar. A solução mais lógica é você equilibrar a pressão interna dos trados ocos com a pressão externa. Isso se faz adicionando água, né? Obviamente água de fonte conhecida dentro dos trados ocos. Só que se você tem água dentro dos trados ocos, fica muito difícil você colocar a tubulação e ainda mais difícil romper o tampão. E aí, o mais difícil de tudo é você colocar o pré-filtro nesse meio, aí, nessa maçaroca aí, trado oco, com água dentro, água fora e tal. Imagina, você colocou água, a pressão está equilibrada, legal, você consegue colocar os tubos, você rompe o tampão e vitória. Não entra sedimento por baixo, não entra água por baixo, está tudo certo. Só que aí você precisa colocar o pré-filtro. E tem que ser por dentro dos trados ocos, é claro. O pré-filtro vai ter muita dificuldade em descer e chegar onde você quer. E a maior dificuldade está em descer esse pré-filtro e tirar os trados ocos com esse pré-filtro molhado dentro. É muito fácil o pré-filtro embuchar nos tubos, embuchar o tubo, trado oco, pré-filtro, tudo junto, embuchadão ali. E quando você puxar a composição de trado oco, vem tudo junto para cima. Pensem nessa dificuldade, né? Imaginem isso aí acontecendo. E aí é pancada, é marreta e batendo e chacoalha o trado oco para o pré-filtro tentar descer, né? Toda aquela lambança que você já está imaginando aí com você, né? Mas ainda não acabou. Lembra que acima do pré-filtro você tem que pôr bentonita. Bentonita em pellet ou em calda. Se for em pellet, ela pode se hidratar antes de chegar na profundidade desejada, que você está com tudo cheio de água, né, dentro do trado oco. E aí a bentonita em pellet também pode embuchar quando você for retirar os trados. E mais, se ela embuchar, quer dizer que você não vai estar selando corretamente o seu poço. Porque ela embuchou ali, ela não desceu onde você quer. Daí você tira o trado oco, ela vem junto, onde ela devia ficar, ela não ficou. Então você não selou nada. A sua seção filtrante que você queria ter 1 metro, você vai ter, sei lá, 10 metros, porque não selou a bentonita em cima do pré-filtro. Se você, por acaso, optar por injetar calda, o jeito menos difícil é injetar a calda com uma certa pressão. Que não pode ser muita pressão, senão a calda extravasa, né, e sobe aqui no meio dos trados ocos e você não consegue tirar o trado. De repente você não consegue tirar nunca mais esses trados ocos. Ou se for pressão de menos, o solo desmorona e inviabiliza o selo da mesma forma que a bentonita em pellet, né, fica sem selo nenhum. Então essa é uma tremenda dificuldade, né? Vejo que tudo isso é uma dificuldade muito grande e eu nem falei de revestimento, né? E vou aproveitar aqui o embalo para falar de poços multiníveis como CMT. Imagina essa dificuldade toda com uma seção filtrante. Agora imagina colocar acima dessa bentonita uma camada de pré-filtro acima dessa bentonita. Imagina isso, tirando o rolo ao mesmo tempo. E depois colocar uma bentonita acima desse pré-filtro, depois outro pré-filtro em cima dessa outra bentonita. Meu Deus, é realmente algo para ninja fazer, né? Então essa é uma operação muito, muito difícil.
Bom, voltando aqui aos revestimentos, vocês já imaginaram a dificuldade na instalação do poço. Agora, pense que o poço de monitoramento, na sua profundidade final, deve ser instalado com hollow, desse jeitinho que eu falei, né, com essa confusão toda aí. Portanto, esse poço deve ser instalado com trado oco de 4 polegadas de diâmetro interno e 7 a 8 polegadas de diâmetro externo. Não dá nem para começar a pensar em instalar esse poço mais profundo com trado helicoidal, sabe aquele trado sólido helicoidal, não dá para pensar nisso, a não ser num caso super específico, né? Muito menos dá para pensar em fazer isso com trado manual. Enfim, você vai instalar isso com o hollow, e o hollow tem 8 polegadas e 7 a 8 polegadas de diâmetro externo. Se esse é o diâmetro externo, o revestimento deve ser instalado com 10 polegadas. Né? O diâmetro do revestimento, interno do revestimento, deve ser 10 polegadas para permitir que você entre com um rolo de 7 a 8 polegadas por dentro do revestimento depois. Então ele tem que ter 10 polegadas e eu recomendo que esse revestimento seja de material compatível com a área. Imaginando que é uma área muito contaminada, né? Senão você não estaria fazendo poço multirevestido ali. Uma área muito contaminada é necessário verificar se o PVC, por exemplo, é adequado. Se o produto derreter o PVC, você vai ficar sem revestimento ali. Da mesma forma, o aço galvanizado também, muitas vezes, não é compatível com a contaminação da área. Pode ser necessário usar aço inox ou algum outro material aí mais nobre, né, para fazer esse revestimento. E aí você já imagina a dificuldade vai aumentando. Mas vamos lá, o revestimento tem que ter 10 polegadas de diâmetro interno. Então você imagina qual deve ser o diâmetro necessário para instalar esse revestimento. Então você precisa instalar o revestimento. E o revestimento tem que ser instalado por dentro de um trado oco. Alguém pode se perguntar, mas peraí, 10 polegadas é o diâmetro do furo? Não, você não pode instalar esse revestimento por fora da perfuração, né? Se for assim, não tem sentido fazer revestimento nenhum, porque durante essa perfuração vai ter uma grande conexão aí de estratos superiores para inferiores que você quer justamente evitar. É por isso que você está fazendo revestimento. Para o pessoal da geotecnia, para o pessoal da mineração, para o pessoal do poço de produção de água, tudo bem, né? Não importa, isso aí não tem sentido, não tem preocupação. Mas para nós, o revestimento tem que ser cuidadosamente instalado. Então ele tem que ser instalado como se fosse um poço de monitoramento, por dentro de um revestimento que reveste o revestimento. Está um pouco confuso, mas vamos pensar aqui. Esse revestimento de 10 polegadas deve ser instalado com trados ocos helicoidais com um diâmetro interno maior que 10 polegadas. Então, esse trado oco helicoidal deve ter um diâmetro tipicamente interno de 12 polegadas. E aí, se o diâmetro interno é de 12 polegadas, o externo tem que ser quanto? 16 polegadas, 18, 20 polegadas. Assim, no mínimo 16 polegadas. Ou seja, o primeiro furo para instalar o revestimento tem que ser feito com um trado oco helicoidal com um diâmetro externo de 16 a 20 polegadas, o que exige uma máquina bastante potente, um ferramental caro, um pessoal muito bem treinado para instalar o revestimento. Se for necessário realmente instalar poços multirevestidos, double case, eles têm que ser feitos dessa forma. Um furo de um tamanho gigante, instala um revestimento por dentro desse tamanho gigante. Dentro desse revestimento você vai cimentar tudo, vai fazer tudo certinho. Dentro desse revestimento você vai entrar com um hollow, esse hollow mais normal que a gente está acostumado. Em alguns pouquíssimos casos, como exceção, uma ou outra coisa poderia mudar, mas ainda assim o primeiro furo vai ter um grande diâmetro, né? Isso, vocês já estão imaginando, né? Com certeza é difícil de fazer, bem difícil. É caro pra caramba e mais ainda, é bem arriscado fazer isso. A chance de alguma coisa dar errado e o tiro sair pela culatra é grande. O que nos leva à próxima pergunta, né? A próxima etapa. É realmente necessário instalar poços multirevestidos? Então vamos lá. Quando é que é necessário instalar poços multirevestidos? Primeiro de tudo, quando é uma área fonte e quando nós temos uma fonte secundária conhecida, com DNAPL ali, produto puro observado, ou fonte secundária inferida, inferida por meio de amostras de solo e cálculo do pore water, por exemplo, ou mesmo por meio de concentrações muito elevadas na fase dissolvida, que geralmente nos leva a imaginar que estão amostrando as gotas do produto puro ou alguma coisa em contato com a gota do produto puro. De qualquer modo, o DNAPL está muito perto ali de onde a gente investigou. A gente só não viu ele, né? Enfim, qualquer uma dessas situações dá para dizer que é uma boa chance de estarmos na área com uma fonte secundária. Então, essa é a primeira condição. Estamos na área com fonte secundária com DNAPL. O segundo ponto para nos levar a instalar esses poços multirevestidos, e esse ponto é fundamental, né? É a presença de uma camada selante, né, de um aquitard, de uma unidade de estratigráfica de armazenamento que impede ou que dificulta muito o fluxo vertical para baixo. Se você não tiver uma fonte secundária ali, ou se você não tiver essa camada selante, não faça o poço multirevestido.
Por outro lado, se você tiver essas duas condições, só avance a sua investigação usando poços multirrevestidos e muito bem feitos, muito bem instalados, sem querer economizar nessa instalação. O custo de um poço multirrevestido mal feito é muito mais elevado, muito maior que todo o resto do seu estudo. É preferível viver com a incerteza, é preferível você investigar jusante, é preferível você não investigar do que fazer um multirrevestido, um double casing meia boca. Não faça isso. Mas vamos falar da tal camada selante. Como eu falei, a camada selante é a unidade estratigráfica de armazenamento, provavelmente uma argila, que tem os poros com abertura bem pequena, exigindo muita pressão da coluna do DNAPL para penetrar nela, então favorecendo o espalhamento lateral em cima dessa camada selante, em cima dessa camada de poros pequenos, e dificultando a migração vertical para baixo do DNAPL. Ou seja, se houver essa camada selante e houver DNAPL, ele tem uma grande possibilidade de se acumular sobre ela. O medo de investigar essa área é você furar essa camada selante, romper a camada selante e, por meio da sua perfuração, o produto migrar para estratos inferiores, que seriam, nessa hipótese, mais condutivos hidraulicamente, e aí causar o espalhamento do DNAPL ou mesmo espalhamento de uma concentração muito elevada em fase dissolvida. Então, além da camada selante, é preciso que se tenha uma camada condutiva, uma camada de fluxo, uma camada de areia abaixo dessa camada selante para que isso seja um problema e que exija o poço multirrevestido. Vamos por um momento imaginar que não há uma camada selante, ou que essa camada selante fique muito abaixo da zona de investigação. Vamos imaginar um solo de alteração, sem uma diferenciação clara entre zona de fluxo e zona de armazenamento. Alguém instala poços mais rasos, digamos a 5 metros de profundidade, obtém concentrações elevadas na água subterrânea, alguns milhares de microgramas por litro, 10 mil, 20 mil microgramas por litro, e resolve ver se há migração vertical. Para fazer essa verificação, ela resolve instalar um poço, digamos, a 15 metros de profundidade. Essa pessoa, lembrando, um solo de alteração, que não tem uma diferenciação clara entre zona de fluxo e armazenamento, tem algumas lentes ali, algumas camadas perceptíveis, outras não tão perceptíveis, mas ela fala, vou instalar um poço mais profundo que eu quero delimitar verticalmente, e eu quero instalar um poço a 15 metros. Essa pessoa é bastante zelosa e, para fazer um poço de 15 metros, ela resolve fazer um double casing, um poço multirrevestido, mas sem que haja a camada selante clara. Ela faz só para garantir, entre aspas, só para garantir, faz um revestimento instalado, por exemplo, em 12 metros. 12 metros é o revestimento, 15 metros é o poço. Vamos considerar a melhor hipótese, não há migração vertical da contaminação. Nesse caso, na melhor hipótese, a pessoa gastou muito recurso, muito dinheiro, tempo, material, sem nenhuma necessidade. Na pior hipótese, ela, por causa dessa perfuração, que é gigante, por causa da perfuração do revestimento, carregou essa contaminação para baixo, uma vez que ela teve que usar um trado gigante com 16, 18, 20 polegadas de diâmetro, com dificuldade para cimentar, etc. e tal, multiplicando o risco, lembra, no nível d'água 5 metros, ela vai até 12 com um trado gigantesco, multiplicando o risco de levar essa contaminação para baixo, que ela não iria, numa condição normal. Não migraria com um furo de rolo de 8 polegadas, mas com um furo de 16, 18, 20 polegadas, mais uma cimentação arriscada, furo por dentro e tal, a chance de ocorrer a migração aumenta muito. Em resumo, não tem nenhum ganho em instalar um double casing nessa condição, mas há um risco significativo. Agora vamos considerar a pior hipótese, a migração vertical, a migração do contaminante para baixo. Se a migração vertical a ponto de nos preocuparmos com um furo de rolo de 8 polegadas, imaginem o risco de furar com um rolo de 16, de 20 polegadas. Aí é certeza que vai haver migração para baixo do contaminante. Pode ser até que no poço de monitoramento que vai ser instalado a 15 metros, a contaminação não chegue. Essa seria a melhor hipótese, Mas com certeza a contaminação vai chegar até 12 metros, porque é onde parou a perfuração para instalar o revestimento. Ou seja, a pessoa fica feliz porque isolou o poço dela de 15 metros, mas fez uma tremenda lambança no meio, no meio físico ali entre 5 e 12 metros. Muito pior do que se ela não tivesse feito o revestimento, se não tivesse feito o double casing. Em resumo, se houver ganho nessa instalação do poço multirrevestido, é um ganho relativo, um ganho muito pequeno que está escondendo um grande erro. Pode ser que não haja ganho, somente perdas e riscos enormes, e o espalhamento da contaminação por causa da perfuração para a instalação do revestimento. Então, muito cuidado com a instalação dos poços multirrevestidos. Instalem se e somente se tiver uma camada selante e tiver uma possibilidade de ter DNAPL.
Bom, isso nos leva a mais uma pergunta, né? Onde instalar esses poços multirrevestidos? Que condição, né? Já vimos que somente devemos instalar se tivermos a possibilidade de migração vertical significativa, se tivermos uma camada selante e se abaixo dessa camada selante tivermos outra camada de fluxo. Ou seja, todo esse modelo conceitual geológico, hidrogeológico, de contaminação, interação, meio contaminante e tal, já tem que ser muito bem conhecido. Aí você precisa instalar o revestimento engastado na camada selante. Ou seja, o final do revestimento deve penetrar na camada selante, algo com meio metro a 1 metro, dentro da camada selante, a depender da espessura da camada. Devemos garantir aí no mínimo 1 metro de camada selante abaixo do fundo do revestimento. Após instalado corretamente o revestimento, aí sim perfurar com rolo por dentro dele, ultrapassar a camada selante inteira, atingir a próxima unidade e instalar um poço nessa nova unidade. Somente nessa condição. Eu sei que vira e mexe alguém tem a ideia maluca e perigosa de fazer o seguinte: detectou concentração alta na água no aquífero raso. E ela quer por todo custo delimitar verticalmente a pluma, sem saber se é pluma, se é fonte, onde está a fonte, nada disso. Aí, para delimitar, entre aspas, naquela pressa toda, quer fazer um furo e instalar o poço o mais fundo possível para garantir que está delimitado. Sem saber se tem camada selante, nada disso, faz o furo e pronto. Só que aí bate aquela culpa na pessoa. Puxa, será que eu vou levar a contaminação para baixo? Então, mesmo sem saber nada do meio nem da contaminação, vou instalar um revestimento mais fundo que eu conseguir e depois eu furo por dentro desse revestimento mais fundo que eu conseguir e tento descrever o solo que sai dos rolos. Bom, vocês que me ouvem aqui há um bom tempo devem estar com coceira, né, de tanta coisa errada que tem nessa ideia. Jamais façam algo desse tipo. Essa é a receita perfeita para dar tudo errado. Essa ideia não tem cabimento nenhum. Você tem que estudar o meio, entender a distribuição da contaminação, entender onde está a fonte, entender os fluxos hidrogeológicos, hidroestratigráficos, as unidades de fluxo, as unidades de armazenamento, qual a interação entre elas. E aí depois, talvez você precise delimitar verticalmente, e aí talvez você precise de um poço multirrevestido, se tiver a condição que eu acabei de falar. Camada selante, camada de fluxo embaixo e migração vertical. Bom, no fim o episódio acabou ficando meio grande, né? Vou falar aqui então rapidamente do descomissionamento dos postos de monitoramento. Se o poço está mal instalado, você imagina que não é somente o tubo, né, o problema desse poço mal instalado. O tubo tem 2 polegadas de diâmetro. A perfuração, se foi feita com trado manual, tem 4 polegadas de diâmetro. Portanto, se a gente dobra o raio, nós quadruplicamos a área, né? Consequentemente, quadruplicamos o volume, né, de material colocado ali. Se o furo for feito com rolo, ele tem 8 polegadas de diâmetro, 4 vezes mais que o tubo, gerando um volume 16 vezes maior de material no espaço anelar em relação ao tubo. Se você quer descomissionar um poço, provavelmente ele está causando algum problema. Ou ele está conectando várias camadas, várias unidades hidroestratigráficas diferentes, ou então ele está contaminado, né? Está impregnado com o produto. Em qualquer uma dessas situações, o pré-filtro causa muito mais problema que o próprio tubo, de modo que você encher o tubo com cimento não resolve o seu problema. Você precisa retirar tudo isso. Tubo, pré-filtro, bentonita, solo, você tem que tirar tudo. E como fazer isso? O melhor jeito é fazer o que chamamos de overdrilling. Overdrilling é perfurar por fora do poço de monitoramento e tirar tudo por dentro da ferramenta que você está usando para perfurar, ou eventualmente destruindo tudo e fazendo esse material subir pelo helicoidal dos trados ocos que você está usando para perfurar. E aí, após a perfuração, deve-se injetar cimento por dentro dos trados, enquanto você vai retirando esses trados ocos, fazendo com que o furo fique totalmente selado, né? Fique um tarugo assim de cimento, onde era o poço, onde era a perfuração do poço de monitoramento. Então esse processo chamado overdrilling é o mais indicado para o descomissionamento de poços de monitoramento. Agora, pense em como fazer o overdrilling em um poço double casing mal instalado. Imagina fazer o overdrilling do revestimento do poço multirrevestido que esteja errado, né? Então é bom que não esteja errado. Para resumir então a nossa conversa. Instalar poços é uma grande responsabilidade. Você tem que saber muito bem o que está fazendo e deve ser a etapa final da aquisição de dados, não a etapa inicial. Você só instala o poço se conhecer o suficiente do meio que quer investigar, se você projetou o poço, dimensionou todos os materiais, todas as posições da seção filtrante e de tudo mais, né? Só depois que você conhece o meio. Você não instala o poço como a única forma de obter informações do meio. Isso é um erro conceitual, um erro de abordagem que a gente deve evitar. Se você instalar um poço errado, vai ter que descomissionar e fazer isso, como vocês viram aqui, rapidamente, né? Viram que é difícil. Se você instalar um poço em um lugar ruim, está arriscando a levar contaminação onde ela não existia, né? Arriscando levar contaminação para baixo. Para evitar esse arraste,
Você tem que conhecer muito bem o meio, né? Você já tinha conhecido de todo jeito, e você deve instalar muito bem instaladinho um poço double case ou um poço multirrevestido da forma como nós explicamos aqui. Tá bom? Então, a principal lição, conheça o meio antes, projete as coisas, só daí instale o poço. Instale corretamente para ter que instalar uma vez só. Bom, pessoal, então é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Espero que vocês tenham gostado e que esse episódio ajude vocês aí nos trabalhos do dia a dia a instalar poços melhores, a entender o que é esse tal de double case e tudo mais. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente essa newsletter, que é muito legal, está aqui na descrição do episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras do Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.